Quando estiver valendo, ele avisa. Tá valendo. Tá valendo? O pessoal aqui do meu Facebook, eu estou aqui diretamente ligado com os colegas do Ceará e região. Nós vamos bater um papo sobre a criação do novo partido nosso, Aliança pelo Brasil. Então vou estar aberto a perguntas, vou falar um pouco para eles, certo? Porque não é um sonho, nós temos um compromisso, meu, teu, de todos aqui, de mudar o Brasil. E temos o caminho pela frente. Sou presidente agora, estamos no primeiro ano de mandato, você já viu alguma mudança, não é aquilo que nós queríamos, né, mas já teve muita mudança, em especial os números da economia estão aí, mas é uma jornada, né? Desgaste eu vou ter, como de vez em quando tem, me interessa a minha posição, né, favorável ou não a determinado assunto, tem desgaste. A esquerda aproveita e alguns, né, que são os isentões, né, que não tem o bandido de estimação, não tem o político de estimação, etc., entram para ajudar a desgastar. Só que nós temos um inimigo que está vivo, não é inimigo meu, é inimigo do Brasil. Está vivo e não pode voltar por ocasião das eleições de 22. Então, por isso, temos que nos preparar para enfrentar esse momento. Algumas reuniões foram feitas no Brasil, agora está sendo feita uma no Ceará, Aliança pelo Brasil, e vai começar esse bate-papo daqui a pouco aqui, onde peço, né, um pouco da tua paciência, que assista, afinal de contas, o que está em jogo não é o meu futuro. Eu já estou com 64 anos, daqui a pouco eu estou deixando essa vida, né? Grande parte de vocês tem uma idade menor do que essa, vou chutar aqui uma idade média de 25 anos, vocês têm muito tempo de vida pela frente. E nós temos que pavimentar a estrada que você vai enfrentar ao longo dos próximos 50, 60, 70 anos, que eu acho que até lá vocês vão viver perto aí a idade média brasileira vai chegar perto aí dos 85, por aí. Tá? Então é o momento que nós vivemos. Não sei se o pessoal aqui do Ceará está ligado no que eu estou falando. Estão ligados ou não? Tá. Então, aproveitando aqui, eu estou ligado no meu Facebook para dar obviamente, uma repercussão maior a esse evento. Eu quero que alguém faça a apresentação para eu falar alguma coisa e ficar à disposição de vocês. Presidente, o pessoal aqui quer uma mensagem de paz no começo do ano. O Ceará teve momentos muito difíceis no tocante à segurança pública e agora diminuiu bastante da área aqui. E não aprovamos ainda o pacote anticrimes, só com a moral que o senhor tem dado ao policial e à polícia. O Ceará hoje está com os melhores índices de ocupação da história do turismo, dos voos. Então, se eu falasse um pouco sobre a segurança e o turismo. Olha, a segurança, a gente pode dizer que ela começou a melhorar no Brasil quando os líderes de facções criminosas de São Paulo foram transferidos para penitenciárias federais. Então foi cortado aí a comunicação entre a cúpula do crime e a raia miúda. Isso ajudou bastante. Tivemos uma crise no Ceará. Nós sabemos que somos de partidos opositores, né, opostos ao governo do Ceará, mas eu conversei algumas vezes com o governador do Ceará, uma conversa muito tranquila, muito amigável. Foi mandada, no momento de crise, aí, a Força Nacional de Segurança, e as conversas que eu tive com o governador foram muito boas, né? Obviamente, teve o trabalho do governador também, não sou aquela pessoa que vai sempre atacar quem está do outro lado, né? Teve a participação dele também, e os índices de violência melhoraram aí no Ceará. Agora, na área federal, a grande meta nossa chama-se excludente de ilicitude. Eu apresentei agora para atingir a GLO. Então, aquele momento em que o governo federal, por decreto, faça com que a garantia da lei da ordem, GLO, realmente passe a operar no respectivo estado. E ele, ao operar, ele realmente cumpre a missão, né? Que afinal de contas, o governador, quando pede a GLO, ele confessa que não tem meios próprios para debelar a violência do Estado. Violência é essa que ataca civis, que tocam fogo em ônibus, que depredam patrimônio,
e tem que chegar um pessoal realmente com poder de decisão. E esses homens e mulheres que integram a GLO é gente das Forças Armadas, polícias militares, bombeiros, civis, PRF, PF, sabe? Eles têm família, eles têm que, ao cumprir a missão, ir para casa e descansar. E não ficar esperando a bater a sua porta um oficial de justiça para que ele comece a responder um processo por abuso, por ter participado de execução de marginais. Tá? Os marginais atiram nele, ele revida o tiro e acaba se transformando numa execução. Então, uma vez conseguindo isso, que não é fácil, que defendemos o parlamento brasileiro, um dos motivos que nós estamos conversando aqui é isso, o parlamento brasileiro. Só quando atingimos esse objetivo que nós vamos dizer que a nossa questão da segurança, né, chegar aos níveis de país do primeiro mundo, no tocante a mortes por 100 mil habitantes. Então a questão da segurança é isso aí. Agora, ninguém faz turismo em locais onde existe insegurança. Então, se cresceu a questão do turismo no Brasil, em alguns estados mais do que os outros, devemos a volta da paz, né, para que o turista possa realmente levar sua família e usufruir das belezas daquela região. A questão do turismo também não é apenas segurança, depende de infraestrutura, depende de estímulos, e tivemos por parte do ministro do turismo, tivemos grande apoio nesse sentido, e por parte também do Gilson, apresento de vocês, que é o presidente da Embratur. Tiveram a ideia de não exigir a reciprocidade de isenção de vistos para alguns países, como por exemplo Estados Unidos, Austrália, Japão e mais um aí que me fugiu a memória aqui. Então isso ajudou a trazer o turismo para cá. Faço uma viagem agora no final do mês para a Índia, tá certo? E não sei se vai estar pronto até lá, mas estamos trabalhando para que o indiano, ao vir para o Brasil, né, também seja isentado aí a questão do visto para eles, assim como para os chineses também. O Gilson tem uma ideia espetacular de afundar embarcações, vagões de trem, aeronaves, próxima à costa do Brasil, né, onde tem um hotel na sua reta, vamos assim dizer, para estimular a ocupação dos quartos de hotéis. Tá? Ele começou em Pernambuco a fazer esse trabalho. Eu acho que o próximo vai estar voltando aqui para o Rio de Janeiro, e sabemos a dificuldade, mas temos um ministro do meio ambiente que obviamente joga o nosso time. Ele deve satisfação a mim e ao povo brasileiro, e não a partido político. Isso é o reflexo da nossa campanha que vocês fizeram. A campanha foi feita por vocês, de graça. Se eu tivesse chegado aqui devendo algo para quem quer que seja, essa política não poderia ser implementada. O que eu peço a vocês, no meu caso, né? Eu costumo dizer que a minha vida mudou bastante. Eu estou servindo a pátria. Esse é o meu sentimento. E por vezes, como sábado hoje, eu estou numa prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. Eu não posso sair e tomar um caldo de cana, comer um pastel, ir no shopping, ir numa praia, a não ser que seja uma praia, uma base da Marinha, né, um quartel do Exército. Mas não estou reclamando disso. Eu sabia que ia ser difícil, sabia dos problemas, estamos tocando o barco. O que a gente precisa é não deixar o trabalho que vocês fizeram o ano retrasado, por ocasião das eleições, morrer, por questões internas, besteira interna. Você pode ver, fizemos se puder avançar aqui, Gilson, senão eu fico aberto à pergunta de vocês aí. Posso avançar aqui, Gilson? Tá chegando o som legal aí? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a pergunta que todo mundo aqui quer saber é quando você vai vir no Ceará. Eu tenho compromisso com a minha filha, né? Eu tenho compromisso com a minha filha porque ela tem sangue aí de cabra da peste de Crateús. E ela agora fez 9 anos, já entende bastante as coisas. Indo ao Ceará, pretendo levá-la e conhecer Crateús. Tá? Então fui capturado pelos cabras da peste, tá? Através da minha esposa. E quando eu comecei a namorar com ela, eu não queria saber se ela era cearense, gaúcha, paulista. Eu não queria saber de nada, não queria saber do time de futebol dela, tá certo, da sua religião, eu estava de olho nela. Né? Você deve imaginar o que passava pela minha cabeça. Mas
Aconteceu um casamento, graças a Deus, sem problema, que já dura 11 anos, né? E o pai dela é de Crateús. Então pretendo sim, até porque o Ceará, eu acho que foi o primeiro estado que tivemos a grande recepção em aeroporto. Tudo começou por aí. Se eu não me engano, um dos grandes articuladores disso, eu acho que foi o Alex Ceará, um cara cabeçudo. Se bem que chamar cearense de cabeçudo, você não consegue identificar ninguém, quase todo mundo é cabeçudo aí. Tá, ok? Então pretendo sim, vou aguardar uma primeira oportunidade, dar uma chegadinha no Ceará. Presidente, tem aqui também o presidente da Meia Margarida Nacional Linhares, está aqui, vou fazer uma pergunta. Foi não? Eu recebi um programa de turismo para o senhor. Desde aquele momento, o senhor abraçou essa indústria de turismo. Nós só temos que agradecer ao senhor em tão pouco tempo o que o senhor tem feito pelo turismo do Brasil. Como eu digo a você, esse ano o senhor fez mais de qualquer, somando todos os presidentes da República. O senhor foi o primeiro a fazer uma reunião com todas as entidades, se puder se recordar, lá no gabinete, e o Marcinho ficava na festa, lá do Crateús, quando falava que entregou o retrato da avó, da nossa primeira dama ao senhor. Então, presidente, uma das coisas que o senhor esqueceu de falar do turismo, o senhor teve a coragem, e nenhum outro treino, de abrir capital aéreo para trazer empresas internacionais. Isso mostra que já temos 6 companhias aéreas. E esse trabalho desse sanfoneiro, como eu gosto de dizer também, esse nordestino cabra da perna, que mostra, parece que tem até o sangue do Crateús também. Então, presidente, nós só temos que lhe dizer nosso muito obrigado que o senhor faz pelo turismo desse Brasil. Tá. Obrigado. O Gilson realmente é excepcional. O Marcelo Antônio também, nosso ministro, vestiu a camisa, trabalhou muito. E nós vamos colher muito mais, né, do trabalho desses caras no corrente ano. Outra pergunta aqui, presidente. Presidente, há 1 ano e 6 meses, a gente teve nesse mesmo hotel e o senhor, numa hora de uma foto, disse: nunca vou faltar aos médicos, nunca sei quando é que eu vou precisar deles. 2 meses e meio depois, o senhor está precisando da ajuda da gente lá na Santa Casa, e é com orgulho que eu falo isso. Será sempre uma honra servir, não só o presidente, como a toda a nação. Muito obrigado, presidente. Obrigado aí. Sim, eu devo minha vida a Deus, em primeiro lugar, e depois aí aos médicos, né, em especial os enfermeiros também, de Juiz de Fora, na Santa Casa, que primeiro me deram atendimento no dia 6 de setembro do ano retrasado. General Girão, nosso deputado, está aqui também. Presidente, boa tarde, Selva. Fala, Girão. Estou gritando Selva antes de começar o evento. Tá, sim. Presidente, nós estamos aqui em casa, o senhor sabe que eu sou cearense, tenho muito orgulho de voltar aqui à Terrinha para ajudar o pessoal na construção da aliança e fazer com que a gente possa fortalecer as ações também do Legislativo Federal aqui, para que nós tenhamos, com certeza, no futuro em breve, outros deputados federais, senadores eleitos pela aliança, possamos com isso caminhar juntos nessa grande mudança que o Brasil está fazendo. Parabéns ao senhor, estamos juntos e não tenho dúvida nenhuma, estamos com a presença também hoje aqui do General Teófilo, secretário nacional de Segurança Pública, que está de pé aqui, é cearense, eu sabe. E essa integração do Nordeste, presidente, vamos fazer a aliança do Nordeste como um todo ser a força que a gente precisa para que nós possamos desenvolver o Nordeste e tirar essa cintura vermelha que colocaram no nosso Nordeste brasileiro. Obrigado. Girão, Teófilo, 2 colegas meus, 1 ano mais antigo do que eu. Um abraço a vocês dois. E parabéns pelo trabalho que exerce. O primeiro na Câmara dos Deputados e o segundo no Ministério da Justiça, junto com o Sérgio Moro. O que eu posso falar de política para vocês, a experiência que tivemos
por ocasião das últimas eleições. A nossa legenda foi escolhida aí aos 48 minutos do segundo tempo. Entrou muita gente, sem qualquer filtro, mas tivemos umas eleições bastante exitosas, né? Foi muito boa, fizemos 50 e poucos deputados federais, mas lamentavelmente houve o racha logo em seguida, porque o poder subiu a cabeça por parte de quase metade desses parlamentares, né? Esperamos sim, por ocasião de 22, a continuar a fazer o trabalho que estamos fazendo, a ter essa força que tivemos, até dobrada, vamos assim dizer, levando em conta 2018. Pretendemos sim, como estamos fazendo agora, o trabalho de vocês também, né? Eu agradeço, a colher assinatura de formar o partido. Uma vez formando o partido, a ideia nossa é designar um comandante em cada estado, uma devida orientação de como proceder no estado, como ele vai redividir o estado, né, em subcomandantes, vamos assim dizer, para a gente começar a filiar apenas as pessoas que queiram disputar as eleições. Não é para filiar quem não quer disputar, seria bom até não filiar. Tá? Agora, a filiação não vai ser quem chegar na frente, quem já tem um passado político ou não tem, tá? Vai ter em cima de um critério, um decálogo, vamos assim dizer, do que seria o nosso norte, né? Que nenhum de nós nos desviaríamos dele, para a gente realmente, ao conseguir, se Deus quiser, fazer uma boa bancada por ocasião das eleições de 22, eu acho que dá para dobrar, dá para fazer uns 100 deputados pelo Brasil, dá para fazer uns 10 senadores pelo Brasil, mas não pode subir a cabeça de um ou de outro em cada estado, achando que ele vai ser o candidato ao Senado, ele vai ser candidato a deputado federal. Ele tem que ter um currículo, alguma coisa, e um compromisso realmente de se empenhar pelo Brasil, e não por si, tá? Como alguns fizeram aqui, com a chegada à Câmara aí pelo PSL. Essa que é a nossa intenção, e tendo uma boa bancada, dá para fazer uns 100 parlamentares. Com 100 parlamentares você ocupa lugar de destaque na mesa, para botar uma pessoa na mesa que realmente produza alguma coisa, que não seja um poste, né? Preocupado apenas com os seus interesses, tá certo? E daí nós vamos ter poder sim de trabalhar, de aprovar projetos, de não fazer com que o projeto que não interessa para o Brasil vá para a frente também, e impor tudo aquilo que o povo brasileiro quer, de verdade, e não que alguns pequenos grupos de políticos desejam, que nem sempre é o bem do nosso país, que seria o bem de todos nós. Esse é o sonho que a gente prepara para 2022. Pode ter certeza de uma coisa, eu continuo com a mesma garra de 18, e se Deus quiser vai continuar assim juntamente com vocês. Vamos mudar o Brasil através do trabalho nosso, fazendo um partido nosso, sem divisões, sem pessoas que uma vez entrando no partido queiram fazer outra coisa que seja diferente daquilo que é o nosso propósito. Não temos outro caminho, o caminho é esse, é salutar. Então estamos tendo uma oportunidade ímpar de mudar o Brasil, tá certo? Mesmo sem uma base partidária, eu estou até numa situação, eu estou sem partido agora, estou filiado, estamos conseguindo uma coisa no parlamento que tem gente lá dentro que são confiáveis e trabalham também pelo futuro do Brasil. Então é o que eu quero de vocês, preciso de vocês, eu e o Brasil, nós precisamos de vocês, e vocês também precisam do Brasil, essa a nossa união, e buscar maneiras de lutar na política para mudar de fato o Brasil. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Vamos acabar por aqui agora. Eu quero mostrar ao senhor como é que está aqui. Eu volto a falar contigo, tá? Tá ok? Vou falar com vocês, aguenta um pouquinho aí. Valeu, abraço aí. Abraço aí. Tem quantas pessoas aí? Ó, tá com 11 mil. Caiu bastante, né? Caiu porque, logicamente, a conversa ali... Ei, pessoal, continuando a live,
Eu estava falando aí com um grupo de amigos nossos, são aqueles que estão formando o partido no Nordeste, estão reunidos agora no Ceará. É uma conversa rápida, estimulamos o pessoal e dizer que dá para mudar o Brasil, mas, pessoal, não vai ser de um ano para outro, né? Eu acho até, graças a Deus, com o apoio também de muitos parlamentares, nada é conseguido sozinho, com algumas decisões também tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tem gente que critica o Supremo, critica o Legislativo, tudo bem, é o direito de todo mundo, mas temos que reconhecer os acertos também, né? Afinal de contas, eu sozinho aqui não posso fazer quase nada pelo Brasil. Precisamos do Legislativo, precisamos do Judiciário, em alguns momentos, tá certo? Eles têm se mostrado presentes nessas questões. Como, por exemplo, tivemos há poucos meses 2 navios iranianos aqui no Brasil que tinham que ser reabastecidos, e havia interesse de outro país em não reabastecê-lo. Nós, junto ao Supremo Tribunal Federal, o ministro lá, presidente, deferiu liminar, foram reabastecidos, os navios foram embora. É a questão do embargo americano. Então, quando se trata de alimentos, não tem embargo. Como havia trazido outra coisa para cá do Irã, tinha essa questão do embargo. A decisão minha, difícil, mas o Supremo Tribunal Federal se antecipou e decidiu essa questão favoravelmente. Então a gente precisa do judiciário, nós somos um poder. Que é um poder, né? Queira ou não, né? Quem não gosta de mim, né? Sou eu, é o Dias Toffoli, é o Davi Alcolumbre e é o Rodrigo Maia. Basicamente é a cúpula do poder brasileiro, somos nós 4, quer queira ou quer não. Tem muita gente que não gosta de mim e pode criticar, é direito de você, né? Mais do que direito, é o dever criticar, mas com fundamento. Bem, a situação que eu me encontro agora, eu sou vidraça, né? E decisões que eu tomo, por vezes desagrada as pessoas, o pessoal joga pesado, né? Fala grosso, traidor, não voto mais em você, arranjo outros nomes para 22, tudo bem, vamos lá conversar um pouquinho rapidamente aqui. Vocês lembram quando nós discutimos o abuso de autoridade, tá? Por várias reuniões com o Sérgio Moro, a Justiça, estava lá o Wagner Rosário da CGU, estava o André Mendonça da AGU, estava o Jorge, o meu secretário, né? E tudo que eles acertaram, né? Tem que vetar isso. Eu vetei lá, não sei, X artigo, tá, vetei. E eu sendo pressionado para vetar, escuta o Moro, escuta não sei quem, eu vetei, tá? Bem, o Congresso derrubou 80% dos vetos. Se derrubou, a proposta volta para mim, eu promulgo, é lei, não se discute mais. Não se discute mais. Tá? E por parte dos internautas aí, ninguém criticou, ninguém. Tá? Foi derrubado o veto e ficou por isso mesmo. Tá certo? Toca o barco. Agora veio a questão do pacote anticrime do Moro. Tá? E no pacote de crime veio o juiz de garantias. Eu analisei lá o que está acontecendo, ouvi muita gente e resolvi não atender alguns pedidos. Não, eu quero, né, alguma coisa eu vou sancionar aqui, outras não. Então eu vetei 25 dispositivos e deixei lá o juiz de garantia. Daí apareceu milhares de especialistas em direito na internet aqui. Traidor, acabou com o Lava Jato, está protegendo o filho, não sei o quê, um montão de... O mundo caiu na minha cabeça, não vota mais em você. A gente vai no perfil. Uma parte é gente de esquerda, outra parte são gente como você, que gosta de mim, é simpático, votou em mim, tá certo? Mas desceram um cacete sem fundamento. Eu tive dificuldade para entender o juiz de garantia, com gente especialista, de verdade, do meu lado, tá? Bem, parece que está pacificado a questão, tá? Não houve nenhum ataque à Lava Jato. É uma lei agora que vai demorar, acredito que anos para ser colocada em prática, e tem um lado bom. O pessoal fala, o juiz aqui, primeira instância condena, o outro alivia, mas pode ser o contrário também, né? O de cá ser favorável a absolver e o de garantia ser favorável a condenar. Agora, isso já existe no Brasil, sem esse nome técnico, mas já existe. São as centrais de inquéritos. Até a Lava Jato em Curitiba não foi só o Moro que trabalhou. Ele sozinho não tinha como coordenar, ouvir, coletar informações, questionar, peticionar sozinho. Eu não sei quantos, mas foram vários outros juízes do lado dele. E ponto final. Tá? Então resolvemos sancionar. Agora, pessoal, nesses vetos que eu mandei para o parlamento, tem um que é a alma nossa, que não foi tocado no assunto.
E hoje em dia existe uma pena para quem comete crime de calúnia, difamação e injúria. A gente fica na dúvida muitas vezes, né? O que é isso? E qual o limite? De acordo com a palavra que eu falo aqui, de acordo com aquilo que você digita ali no Zap, no Facebook, Instagram, qual o limite? Não sabemos o limite disso, mas o Congresso emendou esse projeto anticrime, né? E triplicaram, a ideia é triplicar a pena. Aí ficou pesada a pena. Bem, eu vetei. Se derrubar o veto, é um grande passo para a censura na internet. Essa é a alma do projeto, para nós é a alma do projeto, a imprensa livre. Se nós não tivermos a imprensa livre, que é essa que você está assistindo aí, a gente não vai ter outra. Hoje eu botei no meu Facebook o UOL, dizendo que eu estou pedindo, né, para não votar em candidatos que recebam dinheiro do fundão, mas eu usei 200 mil do fundão em 2014. Olha a desfaçatez do UOL. O fundão é 2017. O fundão foi criado em 2017. Não tinha como eu usar o fundão em 2014. E não se discute mais o assunto. Então esse projeto, esse veto tem que ser mantido. Caso contrário, eu já sei quais partidos vão votar fechadinho para derrubar o veto. É aqueles que acusam os outros de fazer fake news. Agora, por lado de cá, tem que procurar seu parlamentar. Eu sei que haja paciência muitas vezes, né? E conversar, mandar mensagem, mas não é ofender, não. É falar que se for derrubado esse veto que triplica a pena para esse tipo de crime na internet, basicamente ninguém vai ter coragem mais de publicar nada no Facebook, a não ser Feliz Natal, bom dia, boa tarde, com medo, né, de ser enquadrado nisso. E a pena é pesada. Outra coisa, vamos voltar para o juiz de garantia. Olha só, quando é que você ficou sabendo que existia o juiz de garantia? Me responda aí, quando? Seja sincero, responda para você mesmo. Foi discutido na Câmara e no Senado. Ninguém falou nada, nem deputado, nem senador. Eu não vi nenhuma matéria, recebo informações que acontecem no parlamento, ninguém falando sobre o juiz de garantia. Passou numa boa na Câmara, no Senado, ninguém falou nada, nem o deputado, nem o senador. Chegou para mim, ninguém sabia de nada também, até que chegou um dia que eu tenho que despachar e tem que sancionar ou vetar os projetos que chegam na mesa. Então, quando eu sancionei o projeto anticrime do Moro, que ele mesmo reconhece que não é o projeto que ele queria, mas teve avanço, né? O mundo caiu na minha cabeça. Mas peraí, você tem que matar, se você acha que é uma cobra, não é um problema, tem que matar na raiz, pô. Matar lá no ninho, quebrar o ovo lá, não deixar a cobra nascer. E mais, infelizmente, aconteceu. Agora, como disse aqui, não causa nenhum problema, não vai ser a quinta instância, como alguns aí estão dizendo, essa questão, e está pacificada. Voltou a bomba lá para o Senado, né? Em parte para o Judiciário também. Agora, como isso vai ser regulamentado, a gente não sabe ainda, vai demorar, eu vou chutar aqui, mais de um ano, alguns falam em 5 anos, e é uma proposta que vai amadurecendo, e vai chegar ao bom senso, e vai ser bom, porque tem muito juiz realmente, julga de acordo com a sua cabeça, não de acordo com o conhecimento que tem que ter sobre a matéria. Acontece, a gente vê casos aí de um juiz, por exemplo, no Rio, que quebrou o sigilo de 90 pessoas em 4 linhas. Para você quebrar o sigilo de uma pessoa, você tem que ter um fundamento, tem que ter um argumento. Não é simplesmente vou quebrar de 90 pessoas, que aquela pessoa que tem o sigilo quebrado, que muitas vezes não tem nada a ver com o assunto, a sua vida está marcada. É a mesma coisa do juiz que manda uma busca e apreensão. Ele tem que ter responsabilidade. O Otto voltou aí? Então vamos ser breve aqui, para encerrando, né, o objetivo da minha conversa aí com o pessoal do Ceará, que estão lá, estão reunidos agora para colher assinatura, discutir a questão do partido. O que a gente precisa, pessoal? O primeiro ano passou, o carro-chefe do nosso trabalho foi a economia, foi a questão da segurança, um trabalho excepcional no turismo, avançamos muita coisa lá no Ministério das Minas e Energia, com o Almirante Bento. Temos esse problema de taxar o sol, já falei uma vez, rapidamente. Pessoal, quem está decidindo isso é a tal da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência que tem autonomia, é uma agência que os seus integrantes têm mandato. Tá? Teve uma matéria excepcional no Jornal Estado de São Paulo, esqueci o nome da pessoa aqui, você tem uma pessoa aí? Heber Garcelo. Tá, eu vou botar no Facebook aqui o link da matéria aqui sobre isso, né, falando a verdade sobre isso aí. A matéria dele, não é do jornal, é dele. Tá? É muito bom. Tivemos sucesso com o Ministério
da Agricultura, com a Tereza Cristina, o secretário da Pesca, vinculado a ela, um trabalho excepcional do Jorge Seife, a questão do Ministério do Desenvolvimento Regional, tivemos alguns problemas, mas conseguimos atender em grande parte aí a questão de Casa Popular, tá? E assim foi feito, tá? O Banco Central, juntamente com seus outros órgãos, já está em vigor o percentual do cheque especial, passou para 8% por mês a partir de agora. O pessoal fala, 8% é muito, mas eu sei que é muito, mas estava 14%, vamos com calma, não dá para você botar um valor lá embaixo que você quer, eu não posso interferir na economia. Quando a taxa Selic começou a bater lá 5%, 4,5%, o pessoal se encorajou e, podemos baixar a taxa do cheque especial. Agora, a Caixa Econômica não está 8%, está 5%. Está 5%. Vai para a Caixa Econômica. Tá? E a Caixa, eu tenho certeza que o Pedro Guimarães vai baixar mais ainda. E, na verdade, só chegou a 8% através do Banco Central, porque a Caixa saiu na frente. Tá? Se a Caixa fosse um banco privado, eu acho que não estaria no bolo dos 14%. Não teria baixado da maneira que baixou. E as informações que eu tenho, que baixando, né, o percentual e a taxa de cheque especial, ela passou a ter mais lucro, e mais do que mais lucro, né? Nos últimos 2 meses, conseguiu um pouco mais de 1 milhão de novos clientes. Então os outros bancos ou acompanham a baixa, isso é concorrência leal, bacana, ou perde cliente. Se perder muito cliente, começa a ter problema o banco. Então parabéns à Caixa Econômica, começou com isso, parabéns ao Banco Central, o Roberto Campos, que teve essa iniciativa de conversar com o sistema financeiro e passar para 8% o limite no cheque especial, que tenho certeza que vai diminuir mais ainda, tenho certeza disso aqui. A gente precisa de vocês, pessoal. Eu não tenho como mudar o Brasil sozinho, tá? Precisa do parlamento, precisa do judiciário, temos apoio em parte deles, não tem apoio 100%, mas tem em parte deles, são importantes para o governo, tá certo? E nós temos que pensar no futuro. O que é o futuro? Nós vamos mudar o quadro político nacional um pouquinho por ocasião das eleições municipais agora e outros grandes saltos em 22. Eu acho que se a gente estiver bem por ocasião das eleições de 22, tá? Se chegar à conclusão que eu devo buscar a reeleição, tá? E se eu estiver bem, repito, eu acho que dá para a gente fazer uma bancada de uns 100 deputados federais. Porque agora, ao formar o partido, Deus que a gente forma o partido esse ano, a gente vai ter tempo para organizar os quadros em cada estado e botar realmente um número de candidatos que chame a atenção do eleitorado, né? Chame a atenção do eleitorado, e as pessoas, ao votar nesses candidatos, vai ter certeza que vai votar em gente que foi peneirado, né, pela sociedade e não ajuntado, como nós fizemos no PSL. Não tínhamos outra chance, o pessoal juntado para lá, e quase metade depois resolveu cuidar da própria vida, ficou lá de olho no fundo partidário e no fundão também. Eu nunca usei o fundão, hein? Tem uma deputada de São Paulo que eu usei o fundão. Larga de mentir, porque em 2014 não tinha fundão só em 2017. Então é mentira, isso é mentira, né? Quis sair na frente, se arvorando, até dizendo que ela que me elegeu, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, quem me elegeu foi o povo, o trabalho que eu tinha ao longo de tempo de contato com vocês. Andei o Brasil todo, comecei a andar o Brasil, andar para valer no começo de 2015. O primeiro estado que teve um sucesso na chegada do aeroporto foi o estado do Ceará. Estava lá, inclusive, minha continência aqui, o Alex Ceará, que organizou tudo isso naquele momento lá em Fortaleza. E assim fizemos para o Brasil todo, né? Uma recepção maravilhosa em Roraima. Roraima está com problema, pelo amor de Deus, né? A gente busca, quer solução. Qual o problema de Roraima? Mais 2 problemas importantíssimos de Roraima e o estado. O fluxo de venezuelanos fugindo da fome, da perseguição, da covardia de governos de Chávez e de Maduro, tá? Aumentou o número de violência lá no Roraima, tá certo? Alguns acham que deve fechar a fronteira. A gente sabe que se fechar a fronteira está cometendo um ato de desumanidade. O pessoal de Roraima fala, a desumanidade está acontecendo conosco aqui, quantidade de gente aqui dentro, sabemos disso, hospitais cheios, parte de escolas com venezuelano dormindo lá. E essa questão da Venezuela a gente não sabe quando vai acabar. O problema lá, que aconteceu na Venezuela, tem que lutar para não acontecer aqui no Brasil. A Argentina mudou o governo, a gente não sabe o que vai acontecer na Argentina, espero que dê tudo certo lá. Nós vamos ter problema com o comércio com o argentino que depender de nós. O que nós queremos que a Argentina faça, né?
com toda certeza o Paraguai quer que a Argentina faça, o Uruguai quer que a Argentina faça também, é que nós aí viemos a consolidar o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Se isso tudo for colocado avante por parte do novo presidente, não tem porquê nós temos problema, né? Respeitamos aí o resultado das urnas na Argentina, e tudo bem, toca o barco. Agora o Brasil aqui, nós temos que aproveitar a oportunidade. Pela primeira vez na vida, eu estou com 64 anos, né? Nós tivemos um ministério aí escolhido por critérios técnicos. Tá? Se você analisar qualquer ministro nosso com outros ministros, né, daquela pasta de governos anteriores, você vai ver uma diferença enorme do que está acontecendo. O próprio parlamento está ganhando com isso. E quando o Brasil sobe e melhora, o parlamento também, né? O pessoal respira, pô. Todo mundo ganha com isso aí. Mas devemos manter essa política. Não quer dizer que toda indicação política seja ruim, tem indicação que são boas, tudo bem. Mas como regra, em cargos como presidente de bancos, estatais, né, e os próprios ministérios, indicação técnica. Eu acho que dificilmente você vai reclamar do ministro nosso, coisa que você fazia até há pouco tempo. Agora, para continuar essa política, nós devemos, entre nós, não ter problema. Lógico que se eu errar, desce a lenha, sem problema. Mas pensa antes, né, de pegar e chamar de traidor. Tem que votar em fulano de tal em 22, você nos traiu. Antes de você falar em qualquer nome para 22, você deve ter alguns nomes na tua cabeça, procura saber como esse cara é na questão de armamento, se ele é contra ou a favor. Pergunta como é que é a posição dele no tocante à ideologia de gênero, a questão de política externa, tá? A defesa da soberania da Amazônia, como ele vai tratar os seus militares, Forças Armadas, Forças Auxiliares, polícias militares, né, PRF, PF, e todo mundo. Então você vai se iludir, poxa. Eu não tenho como me afinar 100% contigo. Qualquer medida minha, você vai estar satisfeito ou não. Agora, não é justo, né? 99 questões, estamos juntos, numa que bate de frente, você já joga tudo pro alto, e tem que ser assim, tem que ser assado. É igual a questão do fundão agora. O fundão é de 97. Não pode ser questionado o valor, não é que foi decidido pelo presidente, o valor foi decidido pelo TSE e pela Receita. Porque lá diz na lei de 97 como é calculado esse montante do fundão. Em 2018 foi calculado em torno de 1 bilhão e 700 milhões. Ninguém reclamou. Não vi ninguém reclamar. É impressionante. Quando fizeram a lei e quando fixaram 1 bilhão e 700, ninguém reclamou. Agora, a proposta foi para compor o orçamento, que nasceu lá no TSE, para cumprir a lei de 2017. Eu não estou inventando nada. Eles quiseram, primeiro, discutir lá para passar para 3 bilhões e 800. Eu teria como vetar 3 bilhões e 800 sem problema nenhum. Por quê? Está ferindo o artigo 66 da Constituição, o interesse público. Eu posso vetar o que for inconstitucional e o que ferir interesse público. 3 bilhões e 800 vai ferir interesse público. Porque a lei manda 2 bilhões, não sou eu que estou mandando. É a confecção do orçamento, 2 bilhões. Agora, ao chegar aos 2 bilhões para o orçamento, entra naquela dúvida, né? Eu te pergunto, eu posso vetar, meter a caneta lá no orçamento da educação, vetei o orçamento da educação, posso fazer isso? Me responda. Você vai falar que é absurdo, né? Eu não posso vetar porque está na lei. É a mesma coisa da saúde, é a mesma coisa do fundão, está na lei de 2017. Não é o orçamento que foi feito ano passado que vai entrar em vigor no corrente ano. Agora, se eu vetar, leia o artigo 85. É outro artigo, não é o 66 mais, tá? É o 85. Diz lá o artigo 85, né? Incorre em crimes de responsabilidade o presidente que atentar contra, né? Isso em especial. Está lá a lei. Está escrito a lei, está escrito a Constituição, né? Está escrito o sistema democrático e contra a lei. Eu estou atentando contra a lei, não é o fundão de 2 bilhões. É a lei de 2017. Peço que vocês entendam isso. Querem que ocorra o risco? Porque você pode falar, né, qualquer coisa, mas qualquer um do povo pode entrar com pedido de impeachment, não é o partido político, é qualquer um do povo. Entra lá em instituições, entra lá com pedido de impeachment, dá uma fundamentada, olha, ele vetou, de acordo com o artigo 85, e é verdade, contrariou o inciso tal da lei, e vai lá para a mesa do presidente da Câmara. O presidente da Câmara já falou que não vai botar para frente. Mas, o que acontece?
A decisão é dele de mandar para o plenário, não é dele, especificamente dele. Tá? E ele pode realmente botar para frente, né? Mas diz que não vai votar. Mas mesmo assim, vamos supor que o Rodrigo Maia infarte. Eu não quero que ele infarte não, tá? Fica tranquilo aí. Ele infarte, vem outro presidente. Ele vai manter o compromisso ou vai chegar para mim e falar, olha, ou você atende isso, né? Isso, ou vou mandar para o plenário o teu pedido de impeachment. E daí, como é que eu vou me comportar? Me responda aí. E se chegar a plenário um projeto de impeachment um dia? Tá? Vocês lembram o que aconteceu com o presidente Temer. O problema que ele teve. Tá? E daí, vamos correr esse risco? Vamos vetar e eu ficar refém de um futuro presidente da Câmara? Ou de pressão de líderes partidários contra o presidente para... Não, vamos testar o cara, vamos mandar o projeto para a Câmara. É isso que vocês querem? Querem que eu faça aí? Tem que assinar um atestado de incompetência, né? De peitar o parlamento? E outra coisa, se eu vetar, o que você acha que vai acontecer? Vão derrubar o veto ou vão manter o veto? Responda! Agora, nós devemos agir com inteligência, buscar o entendimento. Às vezes não é o que eu quero, o que você quer, o que o parlamento quer, para a gente conviver, né, superar fases e chegar a 2022 com o Brasil bem melhor do que pegamos no início do ano passado. Hoje já está melhor do que do ano passado. E chegar em 22 melhor do que o dia de hoje. E partir com o novo partido que estão formando aqui, que não vai ter fundo partidário, mesmo que seja sancionado, né, ou derrubado o veto, no possível veto da minha parte, o 2 bi, isso vale para as eleições desse ano. Para as eleições de 22 vai ser um outro valor, acima, porque entra aí a correção, tá certo? E mesmo que seja sancionado, né, por mim, esse fundão para 2022, o meu futuro partido vai ter 0, que leva-se em conta o número de deputados eleitos em 2018. E meu partido não elegeu ninguém em 2018, até porque meu partido não existia. Eu vou continuar com 0. Tem alguns aí, ele está criando um novo partido com seu filho, está de olho nessa grana. Pelo amor de Deus, pessoal, quem pensa dessa maneira é mesquinho, está mentindo. Tá? Ou então, está jogando ali para... Quando as coisas acontecem, né? Votei em você, mas não voto mais. Mentira! Você vai no perfil do cara, está lá Haddad, tá, não sei quem, tá outro candidato lá no perfil dele, e as matérias que eles postam também, tá? Tudo leva a crer que não votaram na gente nem no primeiro, nem no segundo turno. Tento apenas te enganar, me desgastar para eu chegar quebrado em 22, para voltar quem? Tem alguma liderança hoje em dia para 22? Me responda. Não tem nenhuma liderança, né, sólida para 22. E outra coisa, tem que ter uma liderança sólida, mas que tenha capacidade de conversar, de dialogar, de fazer uma grande bancada e se expor, e se impor em alguns momentos para você atingir seus objetivos. Às vezes o cara é muito bom, mas se você vai ver, ele é bom para ganhar voto até, mas vai chegar na hora, não vai funcionar. Então é isso que nós precisamos, a confiança, o apoio, tudo que acontece aí, muitas vezes, os especialistas da imprensa, né, fazem uma lucubração que o presidente armou dessa maneira para se beneficiar, para fazer isso, aquilo. Não existe isso, eu faço a minha parte. Né? Alguns acham que eu estou articulando, armando. Se eu pudesse armar, como esses caras pensam, teria armado lá atrás. Durante as eleições, o caso do Flávio não foi para frente porque o Bolsonaro conseguiu trancar o processo. Se eu tivesse posto ele trancar, teria anulado, cancelado. Isso é uma armação que vem lá do governo do Rio de Janeiro. É basicamente isso. Tá? E o governador que se elegeu em cima do Flávio, do lado dele. Ao chegar à presidência, o governo do Estado resolveu fazer o quê? Eu quero ser presidente da República. E daí? Tem que me destruir. E daí tem seus amigos, aquele lado que nós sabemos, né? E tudo faz para derrubar a gente, o tempo todo desgastando. Se o Flávio for absolvido hoje, vão falar que eu interferi. Quantas vezes eu fui processado? Tu lembra do racismo no caso da Preta Gil? O pessoal queria minha cabeça. Ele 3 anos ralando na questão do racismo. Tá? Racista, não sei o quê. Olha a resposta que deu para Preta Gil, que teu filho não namoraria uma negra, aquela história toda. Os caras inverteram a resposta. Bem, 3 anos depois, a Polícia Federal recebeu uma ordem do Supremo, foi no programa CQC do senhor Marcelo Tais,
Sabe qual foi a resposta? Foi para buscar a fita bruta. Não temos mais a fita bruta porque ela foi reutilizada. É lógico que eles apresentam a fita bruta, iam ver que ela havia sido trocada as perguntas da Preta Gil, e iam fazer uma prova contra eles. Então o projeto foi arquivado. Uma armação em cima de mim, porque já sabiam do nosso potencial por ocasião das eleições de 2018. Depois passei a responder por crime ambiental. Isso aí é brincadeira que os caras fazem. Criminoso ambiental na Baía de Angra. Crime ambiental tem que ter materialidade, tem que ter a onça morta lá, tem que ter a árvore derrubada, tem que ter o terreno escavado, né? Uma ilha com a terra revolvida, né? Tá ok? Então não tinha nada disso. E eles me autuaram por volta das 11h30 da manhã, isso mesmo? Por volta das 11h30. 11h30 da manhã, numa terça-feira, dia meia dúzia de março de 2012. Daí você vai lá, 6 de março de 2012, terça-feira. Terça-feira, terça-feira é dia do parlamentar, está em Brasília. Daí você vai lá, vê que é terça-feira, 12 de março. Você vai no site da Câmara e procura saber as pegadas que tinha na Câmara. Pegadas como? Painel de presença, no dedo, painel no sistema eletrônico de votação, de presença, ou um voto qualquer. Você vê que por volta das 14h30, se não me engano, tem lá um dedo meu na presença. Nem possível, em 3 horas, eu saí da Baía de Angra, da Ilha do Sandre, né, da região da Ilha do Sandre, onde foi feita a autuação. Mesmo que tivesse jet ski, né, pega o jet ski, vai para a Vila História de Mambucaba, dali anda 200 km de carro, até o aeroporto Santos Dumont ou o Galeão, pega um avião, já que já está pronto para decolar, entra no avião para Brasília, pega uma moto em Brasília e bota o dedo de votação. Não tem como, armaram num dia errado. Se tivesse armado numa sexta, sábado, domingo ou segunda, eu tenho dificuldade, eu confesso, dificuldade para provar onde eu estava lá. Foi comprovado, mas sangrei 2 anos por crime mental. O pessoal queria a minha cabeça, foi arquivado. Questões que acontecem com a minha família, né? É um absurdo o que está acontecendo. Se errou, pau! Agora o que estão fazendo é um absurdo. Quebrando sigilo bancário de 90 pessoas ligadas a mim, ligadas ao meu filho. Busca em apreensão na casa de pessoas, né, que foram demitidas em 2008 e 2009. Foram demitidas em 2008 e 2009. Busca em apreensão. Uma barbaridade que o juiz de primeira instância está fazendo. Né? Vai chegar ao final esse processo. E não vai ser na primeira instância, que o processo já está todo contaminado na primeira instância. Interesse político local, você sabe do que eu estou falando, tá? Para o desgaste. Como armaram há pouco tempo a busca e apreensão na casa do meu filho Carlos, já com prova forjada para jogar para cima dele, com dinheiro lá dentro, com arma, com droga, forjado. Por quê? Quem está fazendo esse tipo de serviço é o mesmo caso Marielle. Porque olha só, quando for do meu condomínio e acusar o porteiro, né? Eles acusaram o porteiro, né? Não é acusar, eles pegaram o depoimento do porteiro de um caso que aconteceu um ano passado. Você não se lembra o que aconteceu, às vezes, no dia de ontem, na semana passada, você não se lembra. O porteiro se lembrou de um ano atrás. Não, liguei para o seu Jair, ele atendeu, um dos ex-PMs aqui, né? Acusado, que eu tenho minha suspeita, quem mandou matar, mas é suspeita apenas, né? Acusado, que foi na casa de outro ex-policial, acusado de suspeita de ter matado a Marielle. Eu duvido que essa história seja verdadeira, mas vamos lá, vamos partir do princípio que é verdadeira. Isso foi numa quarta-feira, por volta das 17 horas, né? Um pouco antes das 18, tinha meu painel de votação, e eu falei que isso ia acontecer quando eu decolei para o Japão, por ocasião da entronização dos reis. Tinham 4 ou 5 deputados federais, senadores, mais ministros. O avião decolou, estabilizou, falou, olha, vai acontecer um escândalo nesses 12 dias que vão estar fora. Por quê? Porque dia 9 de outubro, sem querer, eu estava no aniversário de um ministro do TCU, aqui em Brasília, no Clube Naval de Brasília, e chegou o governador do Rio. E ele chegou para mim e falou, olha, o teu processo eu mandei para Brasília. Eu falei, que processo? O processo da Marielle. Que processo da Marielle? Eu mandei para Brasília. Ele teve acesso a um processo que corria em segredo de justiça. E outra, quem interrogou foi um delegado da Polícia Civil dele. Como é que o cara pode, né, chegar, botar num processo a suspeição minha do caso Marielle, né, segundo o relato de um porteiro, que no meu entender, ele assinou sem ler, ou foi pressionado, ou foi subornado. Alguma coisa aconteceu.
Não foi por espontânea vontade dele que ele fez esse depoimento. E eu falei, e assim aconteceu, a TV Globo botou no ar. Eu estava lá, acho que na Arábia Saudita, o penúltimo dia na Arábia Saudita, ele botou no ar. E o Globo começa, né? O deputado estava o deputado estava em Brasília, mas o porteiro falou isso. Agora fica aquela suspeita, né? Não, ele é miliciano, o filho dele tem contato com o policial, já deu uma medalha, não fala o ano, né? Foi 2004, 2005, mas deu uma medalha para o cara acusado de ser miliciano, tá certo? E então ele tem sim, está envolvido. Qual interesse eu teria contra a Marielle? Qual interesse? Zero. Vocês nunca me viram conversando com ela, trocando uma mensagem com ela. Zero, nada. Mas o pessoal fica o tempo todo massacrando. E o governo do Rio de Janeiro sabe, né, que não tem nada contra mim, mas ele sabe muito bem, como juiz, né, que é, o desgaste que isso acontece. Muito obrigado, governador Witzel. Muito obrigado pelo trabalho que tu está fazendo aí. A justiça vai ser feita um dia, mas não é essa justiça tua aí, de um setor do judiciário, de uma parte do judiciário, uma parte do MP do Rio de Janeiro. Vamos chegar aos bons termos nisso. Agora, no mínimo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é obstrução da justiça, no mínimo. Obstrução da justiça. Quando fica plantando, né, essas notícias, com o apoio do Jornal Nacional, tanto é que nenhuma outra televisão publicou nada, por quê? Pô, se eu estava em Brasília, por que vai dizer que eu sou suspeito de ter recebido os dois suspeitos de matar a Marielle na minha casa? Mas tudo bem, vamos em frente aí. Osso do ofício, sei dos problemas, levo porrada, é o jogo sujo do poder, né? E as pessoas não têm futuro na política. Eu estava num ambiente excepcional com o governador, né, depois das eleições, não participei da eleição dele, não participei. Você não vê nenhuma foto minha com ele, agora vê um montão de foto ele com o Flávio. Se elegeu em cima do Flávio. E o Flávio é o alvo principal dele, o Flávio é o objetivo, é um instrumento, né, para chegar a mim, para tentar me desqualificar para 2022. Mas acredito em Deus e no entendimento do povo aqui no Brasil, a gente não vai ter problema não. Bem, mais uma coisa para falar aqui? Pessoal, é uma corrida, é uma maratona, corremos um quarto dela, né? O primeiro ano passou, vamos ficar juntos. Respirar antes de fazer uma crítica é um direito, mais que um direito, é um dever teu criticar, né? Mas respira antes, para você realmente criticar numa boa, né? E se eu estiver errado, se eu me convencer que estou errado, eu peço desculpas, se for perdoado, tudo bem, se não for, lamentavelmente, amém, também toca o barco. Nós temos um objetivo de mudar o Brasil, tá? Eu não sei outra coisa da minha cabeça a não ser mudar o Brasil. Tem uma matéria do Ricardo Fiuza. Eu não li ainda, li por alto aqui a matéria dele. Estamos confirmando a veracidade, que eu vi que está no papel, tem que confirmar, é uma matéria muito boa. Eu quero ver mais do que a matéria, eu acredito muito em pensava de mim no passado, que pensa no momento. Depois foi formado o governo e tendo em vista aonde chegamos. Então tem gente que realmente faz análise, faz a minha curva, como já errei no passado. Eu era estatizante, pô, nunca neguei isso. Mudei, o Paulo Guedes mudou minha cabeça. E estamos botando a economia, né? Muito obrigado a vocês. Do Mourão, né? Porque o limite para sancionar o fundão, eu vou estar na Índia. Eu posso vetar o sanção na ANS, ou deixar para o Mourão. Mourão, se vira aí, pô, se vira nos 30 aí, você decide o que vai fazer. Mas a responsabilidade é minha. E eu tenho certeza que conversar com para você alguma coisa é sancionar o vetar. Bomba, entre aspas, né, para o subcomandante decidir. É realmente que analise a questão com frieza, não me deixe ficar na mão de terceiros, senão acaba. Termino dizendo que o entendimento, né, tem buscar o entendimento com o judiciário, é o mesmo poder, são os três poderes que decidem o futuro do Brasil.